Criar um animal de estimação é uma das experiências mais proveitosas e enriquecedoras que todo ser humano pode ter. Não é só uma maneira de criar um vínculo afetivo com um ser que irá retribuir o carinho de maneira incondicional, como também é a chance de ter uma companhia que, mesmo incapaz de se comunicar e compreender todas as nossas vontades e comandos, estará conosco por todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. Por outro lado, ter um animal de estimação também representa uma enorme responsabilidade. Além dos gastos consideráveis, do tempo a ser desprendido e da dependência que eles desenvolvem com seus donos, é preciso ter um verdadeiro senso de compromisso e dedicação para cuidar deles com todo o carinho e dignidade merecidos, pois assim como o ser humano, eles necessitam de alimentação, higiene, saúde e outros cuidados particulares. Infelizmente, não são incomuns os casos de maus tratos e abandonos, sujeitando os animais, em especial os amados cães e gatos, a condições de vida cruéis, desde a falta de alimentação, o descaso diante de doenças contraídas e a prática mais abominável de todas, o abandono. Em virtude dessas atitudes, somada à falta de projetos sociais e políticos voltados para acolhê-los, temos uma infinidade de animais vivendo nas ruas, muitos deles contraindo doenças e se proliferando, dando seguimento a um ciclo que parece não ter fim. Mas, e se diante da irresponsabilidade humana, os animais fossem capazes de dar o troco? Essa premissa serviu de base para um dos filmes mais incomuns e inesperados no cinema dos saudosos anos 80, que inicialmente teve um retorno comercial bastante favorável, mas as críticas foram severas em virtude do humor ácido, do caráter grotesco da trama e da violência que, embora apenas presumida na maioria das vezes, está presente em um filme supostamente feito para a família. Esse foi Gremlins, dirigido por Joe Dante e produzido por Steven Spielberg, que no mesmo ano de lançamento desse filme, também enfrentaria controvérsias com outro filme que também adotaria um tom mais sombrio e violento, no caso, Indiana Jones e o Templo da Perdição. Felizmente, em ambos os casos, o público e a crítica se mostraram mais favoráveis às produções com o passar dos anos, as alçando ao status merecido de clássicos cult. Com o roteiro de Chris Columbus, que originalmente havia concebido algo bem mais assustador e violento, o filme passou por modificações na sua trama para torná-lo mais acessível a todos os públicos, atingindo assim a até então classificação indicativa PG-13. No longa, um inventor chamado Randall Peltzer vai em uma loja de antiguidades de Chinatown e compra para o seu filho, Billy, como presente de Natal, uma pequena e aparente dócil criatura conhecida como Mogwai. No entanto, o neto do dono da loja avisa que ele precisa obedecer 3 regras fundamentais: não expor o Mogwai à luz forte, principalmente à luz solar, pois ela era mortal para essa raça, não deixar ele ter contato com água sob nenhuma hipótese, e a regra mais importante de todas: nunca o alimente depois da meia-noite. Randall então entrega o Mogwai para Billy, que se afeiçoa e lhe dá o nome de Gizmo. Apesar de Billy e Gizmo se darem muito bem, não demora para que as 3 regras sejam quebradas por descuido, e a família de Billy percebe que, em contato com a água, o Gizmo se multiplica rapidamente em outros de sua raça, só que mais agressivos e desobedientes. Para piorar, esses novos Mogwai acabam se alimentando depois da meia-noite, dando início a uma grotesca metamorfose que os transforma em pequenos monstros que causam um caos e destruição na região de Kingston Falls. Para corrigir o seu erro, Billy parte junto com o Gizmo e sua namorada, Kate, na tentativa de impedir que as suas crias, que receberam o nome de Gremlins, acabem com o Natal na cidade, ou mesmo que coloquem a vida de outros moradores em risco. Com uma mescla equilibrada de terror e humor ácido, somado ao capricho do artista Chris Wallace, responsável pela criação dos fantoches mecânicos para dar vida aos Gremlins e a Gizmo, Gremlins é visto hoje como um clássico e um dos melhores filmes de 1984. Além disso, o roteiro de Chris Columbus consegue alternar entre o clima de aventura familiar com o lado mais grotesco dos Gremlins. Esses que são responsáveis por protagonizar os momentos mais bizarros da obra, como a sequência no bar e no cinema. Da mesma forma, a direção de Joe Dante, que já tinha a especialidade com a mistura do horror e comédia, criou uma obra que, por não depender excessivamente de efeitos visuais, se mantém atual e impressiona até os dias de hoje, com os Gremlins sendo algumas das criaturas mais expressivas e irreverentes da sétima arte, enquanto o Gizmo, por outro lado, é um dos mais carismáticos e adoráveis que o trabalho de marionetes já nos apresentou nos cinemas. Com todas essas virtudes, ainda assim, o filme não foi um consenso de crítica na época.
recebendo denúncias acerca da violência injustificada para um filme familiar, pela aparência grotesca dos Gremlins e pelo humor que abordava de maneira debochada cenas de morte e tortura física. Ainda assim, o público recebeu o conceito original do filme de braços abertos, rendendo uma bilheteria de mais de 212 milhões de dólares, contra um orçamento de 11 milhões. Felizmente, o tempo foi responsável por conferir a Gremlins o reconhecimento devido, assim como de sua sequência, lançada em 1990, e que, apesar do fracasso comercial, é vista por muitos como superior à obra original. Mas, a parte de suas virtudes técnicas e do roteiro criativo, Gremlins traz nas suas entrelinhas um tema que ressoa até mais hoje em dia do que na época de seu lançamento: a responsabilidade de cuidar de um animal de estimação. Inicialmente, a família de Billy se mostra muito unida e bem intencionada, algo que vemos refletido pelo carinho que o cachorro Barney tem pelos seus donos. No entanto, apesar de inicialmente levarem as 3 regras de criação do gizmo a sério, por um descuido de Billy e de seu amigo Pete, o Mogwai tem contato com a água e acaba se reproduzindo, dando origem a outros de sua espécie, e que são bem mais ardilosos e agressivos, sobretudo o líder, que possui a cabeça listrada. Para piorar, quando percebem que podem fazer fortuna com a proliferação dos Mogwai, Billy acaba vendendo um deles para o Professor Hanson. Em mais outra demonstração de descuido, o professor acabou deixando a criatura se alimentar após a meia-noite, dando assim início à sua metamorfose, o que o transformou em um Gremlin. E esse vem a assassinar o seu dono com requintes de crueldade. Graças a isso, o líder dos Gremlins causa confusão na cidade e acabam ferindo moradores e até mesmo matando outra pessoa. No caso, a detestável Sra. Deagle. Para piorar, os Gremlins encontram uma piscina de um colégio e a usam para se proliferar em quantidades absurdas. Felizmente, quando os Gremlins se reúnem no cinema para assistir Branca de Neve e os 7 Anões, Billy e Kate chegam ao local e usam um gás para atear o fogo, matando quase todos os monstros, exceto o líder, o Gremlin listrado. Em um embate na loja, Billy por pouco não se torna mais uma vítima do Gremlin, mas com a ajuda de Gizmo, é aberta uma janela no teto para liberar a luz solar, matando o Gremlin antes que ele pudesse proliferar ainda mais. No fim de tudo, o dono da loja de antiguidades consegue localizar a casa de Billy e sua família, e os repreende por sua irresponsabilidade, levando o Gizmo de volta consigo. Porém, o Mogwai, mostrando que, embora a família não esteja pronta para lidar com tamanha responsabilidade, um dia, o garoto e Gizmo poderão se unir novamente, no momento certo. Dessa forma, o filme Gremlins nos mostra, através de cenas de horror escatológico e um humor sarcástico, as consequências que um dono de animal de estimação terá que arcar se não cuidar bem dos seus companheiros. Mais do que dar comida e carinho, o dono deve ter um senso de responsabilidade genuíno o bastante para garantir necessidades fundamentais, como saúde, higiene, lazer e outros cuidados especiais que vão variar de acordo com o animal escolhido para chamar de seu. Obviamente, nenhum cachorro, gato, pássaro, peixe ou o que for irá se transformar em um monstro arroaceiro que irá dirigir um trator para destruir a casa do vizinho ou mesmo assassiná-lo a sangue frio. Mas o filme deixa como lição, através de uma premissa original e uma execução primorosa, que cuidar de animais de estimação é um prazer único, e que atitudes descuidadas, maus tratos e abandonos vão resultar em sérias consequências.